vídeo eu vou mostrar como fazer um bowl utilizando engobe, que é uma técnica de decoração em que a gente antecipa um pouco ao invés de passar só o esmalte. Oi, eu sou Lu, fundadora da Lubente Cerâmicas, e nesse vídeo eu vou mostrar como fazer um bowl utilizando engobe, que é uma técnica de decoração em que a gente antecipa um pouco ao invés de passar só o esmalte. Então quando ela estiver no ponto couro, um pouquinho mais para mole, a gente vai aplicar esse engobe. Vamos nessa? Então eu tô aqui já com a minha peça, ela tá no ponto de couro, que eu acho um ponto muito bom para a gente aplicar o engobe. A ideia é ela ter uma estabilidade, mas ainda ter umidade para absorver o engobe. Então aí é um equilíbrio. Se você deixar a peça se aproximar muito do ponto de osso, ela vai sugar rapidamente o engobe e não vai dar tempo dele aderir. Então é legal esse ponto, para a peça ir absorvendo lentamente o engobe e a gente poder aplicar todas as quantidades de camada conforme o resultado que a gente quer. Então vamos nessa. Nesse caso, eu vou aplicar o engobe preto em cima da argila Egito. Essa argila ela fica clarinha depois, como eu mostrei no início do vídeo. Tá aqui o contraste, isso é o engobe preto. Aqui eu fiz os grafitos, tem um vídeo aqui no canal mostrando com esses grafitos. E a parte de dentro bem clarinha, só com esmalte transparente. No engobe aqui também tem esmalte transparente, senão ele ficaria totalmente fosco e até um pouquinho áspero. Assim como a gente faz com os esmaltes. Prontinho, o engobe tá bem misturado. Vamos começar a aplicar ele agora na peça. Eu vou usar aqui um pincel em formato de leque. Se você tiver um que seja reto, também super funciona. Aqui o importante, diferente do esmalte, a gente não faz em X, a gente vai procurar fazer, ó, aproveitando o prato giratório, mantendo a peça paradinha, passando camada a camada na mesma direção, sem ficar arrastando demais o pincel. Tira o excesso de um lado do pincel, já começa a rodar o prato giratório e aplica. Aqui, ó, começou a secar. Já pode molhar de novo o pincel e, ó, dá uma espalhada e continua. Sempre que o pincel secar, passa um pouco mais. Vamos agora na parte um pouco mais acima. Sempre que perceber que tem alguma coisa escorrendo um pouquinho, passa o pincel para dar uma nivelada. Aqui a gente aplicou uma camada, é natural que fique um pouco manchada, a gente ainda vai aplicar mais 2 camadas. Então, normalmente a média são 3 camadas de engobe, mas a gente observa, se no final a gente achar que pode não ter ficado muito uniforme, a gente passa a 4ª camada. Então agora eu vou esperar ele secar um pouco, algumas partes aqui já estão ficando foscas, aqui eu encosto a minha mão, o engobe já não sai, eu quero que ela fique toda assim, para daí assim a gente passar a 2ª camada. Já tô aqui com a primeira camada bem seca, coloco a minha mão, não sai nada do engobe. Vamos para a 2ª camada do mesmo jeito que a gente aplicou a primeira. Molha o pincel, tira o excesso de um lado, começa a rodar o prato giratório e aplicar. Ou então você tem que dar uma pincelada espalhando de um lado para o outro. É bem importante que o pincel tenha engobe o suficiente para você não ficar esfregando o pincel seco e ao invés de estar aplicando, está removendo a camada anterior. Segunda camada aplicada, vamos deixar secar de novo até ficar fosca, o engobe ficar seco.
para passar a terceira camada. Minha segunda camada já secou e agora eu vou aplicar a terceira da mesma maneira. Sugiro não ir com o pincel tão molhado, pode até secar um pouco na toalha, se você não conseguir espremer muito no pote. Aliás, essa dica da toalha e outras muito legais estão no meu e-book, que tem 10 dicas muito boas para você fazer cerâmica em casa de uma forma mais organizada, em que você não faça tanta sujeira e que torne o seu exercício de fazer cerâmica muito mais leve. Se você quer ter acesso a esse e-book, o link está na descrição aqui do vídeo, se cadastra para você receber. Então vamos agora para a nossa terceira camada. Quanto mais camadas a gente passa aqui, mais o engobe demora para secar, é muito normal. Não fica achando que deu errado na sua peça, não. Então temos aqui as 3 camadas já do engobe. Eu não tô vendo muito translúcido, então eu tô satisfeita com 3 camadas. Se você achar que o seu tá um pouco translúcido, você passa mais uma camada. Então agora esse engobe vai ficar secando, eu vou deixar a peça chegar até o ponto de osso. Porém, se você quer fazer uns grafitos na sua peça, como a que eu mostrei, essa daqui, né, que eu mostrei logo no início do vídeo, o que você vai fazer? Você vai esperar isso aqui secar um pouquinho e fazer os grafitos. Mas se você quiser mais detalhes sobre os grafitos, tem um vídeo aqui no canal especificamente sobre esse assunto. Depois é só deixá-la secar e levar para a primeira queima de biscoito. Espero que você tenha gostado do conteúdo. Não esquece de deixar seu like e me seguir em todas as redes sociais para não perder nenhuma dica de cerâmica. E não deixe de garantir o seu e-book com 10 dicas para fazer cerâmica em casa.